Gente, boa tarde. É uma alegria enorme, queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer o Fórum Doc, né, nosso querido Fórum Doc, mais um ano aqui, né, e acolhendo o nosso filme. Para a gente é uma alegria sem tamanho, né, exibir o filme aqui. Agradecer o mestre Luiz Rombono que está aqui com a gente. Falar rapidamente aqui quem somos, né, eu e o César dirigimos assim, tomamos a frente, né, de direção do filme. O Léo Rossi fez o som direto e o tratamento de som também, super parceiro, né. Esse filme foi realizado com um projeto em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então é uma série de 9 filmes, um livro, né, a Carol está aqui também, o livro Jardins do Sagrado, um livro belíssimo, um ensaio fotográfico da Dolores também, Orange, não sei se ela está aí. E aí, depois de ter feito essa série com os 9 mestres dos saberes tradicionais, de candomblé, de umbanda, mestres indígenas, a gente chegou na montagem desse filme, O Encantar das Folhas, que reúne trechos de todos os mestres que participaram desse projeto, né? Então, um filme que lida com as questões ligadas a plantas, espiritualidade. E dizer que exibir o filme aqui na Sala Humberto Mauro é um privilégio, né? Que é o lugar onde a gente se formou. Eu vi o Bené falando, assim, me senti super representado, né? E querendo ou não, assim, o Fórum Doc é nosso lugar de formação, e quando a gente faz filme também, a gente está dialogando com essa história que a gente vem construindo aqui, né? História como espectador e como modo de pensar o documentário. Então, o nosso filme é realmente endereçado ao Fórum Doc, né? Em primeira ordem, assim. Então, é só um agradecimento inicial e depois a gente conversa mais, tá bom? Eu queria passar a palavra. Você quer falar, pastor Luiz? Ah, meu Deus, dá uma palavrinha pra gente estar aí. Boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui junto, diante de todos os senhores e tendo essa oportunidade, né, tanto que a academia, junto com a Fundação Municipal de Cultura, junto com o César e o Pedro, Carol, né, todos que estão fazendo parte, enganjado, né, nesse projeto, dando oportunidade de nós, mestres, de estar colocando os saberes passados ancestrais e o poder que tem a folha, que foi um tema abordado da questão da importância da folha, da raiz da mata e do plantar, do cuidar dessa manutenção do planeta. E as tradições afro, ela tem essa importância de cuidar da terra, da mãe terra. Eu sou um pouco envergonhado, sou tímido para poder falar, mas eu acho que vocês estão aqui para poder explorar o trabalho desses senhores. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todas, todos. É uma alegria estar aqui. É uma alegria assim, multiplicada por exibir o filme no Fórum Doc. Esse filme ele acontece em meio a 2 experiências. Assim. É um filme que veio de uma demanda das mestras e dos mestres de terreiro, daqui de Belo Horizonte também, mestres e mestras indígenas, que reivindicavam junto à Prefeitura, à Secretaria Municipal de Cultura, a utilização dos jardins e dos parques da cidade como locais nos quais os terreiros pudessem fazer os seus trabalhos, suas ritualísticas, festas públicas, pudessem também colher e manejar espécies, né? Isso começou ainda na gestão do Juca Ferreira, um processo um pouco longo, mas a gente veio pouco a pouco trabalhando juntos. Chegou a pandemia, a gente teve que alterar um pouco os planos, né? Mas é um trabalho, então, que vem da demanda das mestras e dos mestres,
Ele incluía também a construção de um jardim etnobotânico no Parque Lagoa do Nado. O projeto ficou pronto, esperamos que ele possa ser implementado. A ideia era de ter ali um jardim etnobotânico, né, construído pelas mestras e pelos mestres. E agora, mais recentemente, nessa semana, a Isa Lourenço protocolou um projeto de lei que permite aos terreiros da cidade utilizarem os parques e os jardins da cidade. Esperamos que ele seja aprovado, né? E aí, junto com essa demanda, vinha um livro que traz o relato, né, dos 9 mestres e mestras, e junto com eles esse conjunto de filmes. E esses filmes eles foram feitos a partir de uma experiência de uma experiência pedagógica pluriepistêmica que acontece na universidade, na qual a universidade se abre a esses outros saberes, saberes não eurocêntricos, saberes dos povos indígenas, dos povos afro-brasileiros. É um projeto que começou em 2014, completamos 10 anos. Nesses 10 anos, contando com as mestras e os mestres que estão dando aula nesse semestre, a UFMG acolheu 110 mestras e mestres dos saberes tradicionais, que deram aulas aqui dos mais variados, né, universos do saber. E esse filme ele vem dessa demanda das mestras e dos mestres, mediada pela Secretaria Municipal de Cultura, e foi realizado com essa metodologia que Pedro, Léo e outros parceiros, né, estamos desenvolvendo junto lá ao programa de formação transversal em saberes tradicionais. E a gente acha que é uma experiência que vem consolidar o nosso pequeno laboratório de criação audiovisual, né? Agora, né, Pedro, que é o coordenador desse laboratório de criação audiovisual. É isso, Léo. Vou passar para o Léo. Boa tarde, eu só queria agradecer mesmo, né, a presença de todo mundo e, enfim, dizer que para mim é um sentimento de privilégio poder participar da equipe, acompanhar o trabalho com tantas mestras e mestres e de estar aqui nessa exibição, né, como o Pedro falou, é meio casa, né, de espaço de formação minha também me sinto contemplado aí com essa ideia. Enfim, só agradecer mesmo a sessão. Então, para começo de conversa, eu queria pedir, abrir a palavra assim, para o mestre Wilson Bono, que você está vendo pela primeira vez esse corte, né, do filme. Ele já tinha visto a versão, o episódio dele, né, na outra mostra, mas é a primeira vez que o mestre está vendo. Então eu queria te pedir assim, para você falar um pouquinho das suas impressões, da sua leitura do filme, como que chegou para você e enfim, né? Bom, assim, o trabalho era o que eu esperava, né, de todos. A gente fala da questão da mata, das plantas, né, cada um em sua etnia, tanto com os indígenas, a importância do que tem a preservação da natureza, da folha, tanto para o povo banto, como o povo iorubá, como o segmento da Umbanda, quanto o segmento do que eu faço parte, que é de culto ao Vodum, do Benin, né, que tudo engloba a natureza, a Mãe Terra, né? Inclusive, mudando rapidamente, eu gostaria de agradecer uma amiga minha de infância, Daniela, que está aqui, veio ela com o esposo, me conhece desde o Rio de Janeiro e descende do candomblé de Dona Meninazinha de Oxum, que foi o início de tudo, do chamado do candomblé no Rio de Janeiro, né? Aproveitando esse mês que a gente está de novembro, para lembrar da força do negro, né? Do trabalho, a força de construir esse país. Então, é aonde que a bisavó de santo dela, Dona Davina de Omalu, foi uma grande mulher que articulava entre a Praça 11 ao bairro Saúde, onde era o Cais do Valongo. Só para não fugir, deixar isso em registro, que ela está aqui, esteve, não sei se está aqui, Dani, está ali, né? Descende desse candomblé, minha amiga de infância, e sabe da minha luta, do meu chamado, desde a minha infância, as renúncias que tive para chegar até aqui no estado, né? Que eu vim para cá, para o estado, sou um carioca, estou aqui, amando dessa força do Vodum, amando de Deus, né? Porque cada um em seu segmento, o que emana tudo é Deus.
Mas, voltando ao tópico do que você me perguntou, era que eu esperava, e assim, foi até o além, né, de estar levando todos os saberes, esse encontro, né, diante a academia está dando essa oportunidade de nos escutar, né, desses saberes não ficarem esquecidos. Porque ainda existem muitos mestres que precisam ser descobertos, né, e colocar essa oralidade, os saberes deles, né, em vista do povo. Espero ter alcançado, né, para vocês. Bom, a gente... primeiro assim, né, é muito bacana estar aqui conversando com vocês, porque na verdade é uma experiência assim, que ela foi pouco a pouco tomando alguns rumos, muitas vezes inesperados, né, Pedro? Mas foi para nós uma grande aprendizagem. Assim, eu acho que, na verdade, são 9 filmes e cada filme tem um contexto assim, peculiar de cada mestre ou mestre, né? Depois vocês podem conferir, todos os 9 filmes estão lá no site do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais. Mas aqui o Pedro fez uma seleção, na verdade esse filme surgiu de uma conversa com o Pedro e André, olhando, né, os filmes. A gente achou que havia nos filmes alguns gestos, algumas atitudes, algumas coisas que se repetiam, cada uma do seu jeito, e também produziam um conjunto de variações. Pedro e André acharam que havia aí um outro filme em meio aos 9 filmes, né? E quando eu falo dessa aprendizagem, na maneira de filmar, na maneira de aprender, para nós está muito entrelaçado essa maneira de fazer o cinema, aprender a fazer o cinema e encontrar tanto na universidade quanto no próprio campo cinematográfico, no quadro, nos sons, nas imagens, né? Lugares para esses outros saberes. E há particularmente, vocês devem ter notado, né, um dos filmes que é mais de um. Na verdade, cada filme é uma chave. Na verdade, é como se para cada um dos mestres ou mestres tem uma passagem para cada um dos contextos. Digamos que um filme feito assim de passagens entre todas as suas partes. Mas se tem um filme assim que traduz bem essa aprendizagem nossa, e Pedro depois pode comentar assim como isso se deu de maneira mais detalhada, é esse filme que começa com uma Efigênia e o pessoal do Manzo, né, em Guzucayango. É um filme que se passa na Mata da Baleia. E é um filme que, inclusive, à luz das lutas contemporâneas do Manzo, ele ganha uma outra significação, já que o Manzo começou uma retomada das terras ali, justamente da Mata da Baleia. E nesse filme, né, como vocês viram, assim, é um longo plano sequência em que a Mameto Muyandê, a Mãe Efigênia, está pedindo autorização, né, ao Inquice das Matas, a Catendê, pedindo autorização. E o filme não entra na mata enquanto não se obtém essa autorização de Catendê, né? Então o Pedro está filmando ali e estamos esperando o ritual estar se desenvolvendo. Estamos filmando o ritual no seu tempo, no seu desenvolvimento, né? E enquanto a Mameto Muyandê não obtém, né, essa autorização de Catendê, mas também as outras entidades da mata, o filme não entra, né? Então essa atitude de espera, esse olhar que espera, é alguma coisa que a gente vem aprendendo com as mestras e os mestres, e a gente acha que há como que uma tradução cinematográfica dessa maneira com que nós, na universidade, nos pomos a escutar as mestras e os mestres, né, de tal maneira que eles sejam os protagonistas, né, dos seus saberes e das suas muitas e variadas formas de conhecer. E acho que Pedro, como cineasta e como montador, tem encontrado uma tradução propriamente cinematográfica para essa procura epistêmica, por assim dizer, né? E há essa passagem, vocês viram o filme também, há um determinado momento que a Mãe Efigênia olha e nos convida a entrar na mata. É o começo do filme, né? Então há, digamos assim, uma feliz conjunção entre os elementos próprios desse saber e das coisas que ele coloca em cena, dos saberes e da conversa que Mameto está fazendo, né, com as entidades que habitam a mata, e o filme, né? Há uma espécie de coincidência, assim, uma delicadeza na maneira como a cena do filme se faz em atenção à maneira como ela vai permitir que a gente entre na mata, né?
digamos que esse gesto cinematográfico, ele encontrou assim um conjunto de variações da maneira como, né, Pedro, como esse que está ali, né, olhando a câmera, escutando as pessoas, eu acho que tem uma espécie de tradução assim propriamente cinematográfica dessa maneira de escutar esses outros saberes, né? Mesmo sendo nós pessoas que não pertencemos a tais universos. Eu acho que você falou qual que é a nossa busca, né? Nossa busca é muito essa, assim, né? E também uma coisa importante, assim, até na conversa com o André, aliás, agradecer, né, o André Brasil, que está aqui e é nosso super parceiro nos saberes e tem constituído conosco, né, esse trabalho. Uma conversa que o André fala muito assim, como que às vezes a gente olha para a mata e vê uma coisa homogênea, né? E é diferente, eu acho, do olhar dos mestres, que consegue singularizar cada planta, cada espécie, porque a planta também tem uma relação, não é só uma planta, né? A planta é também uma presença, muitas vezes, né, de uma entidade, de uma outra coisa que não está imediatamente visível, né? E eu acho que nosso trabalho tem muito a ver com isso, assim, né? Não produzir uma metáfora, né? Metáforas de representações do que seriam as entidades, mas tentar dar a ver a presença da materialidade que está ali, né? Quando a Ângela canta lá para Mamãe Oxum e a gente olha a água, né? Não é para representar uma metáfora do que seria a entidade, né, Oxum, mas é para mostrar a própria água, né? Que a água é a presença, né, das entidades. É isso que a gente tem aprendido um pouco, né, eu acho. Não sei se o mestre quer comentar sobre isso, né? Mas um pouco isso, assim, né? Que a natureza é a própria coisa, né? A coisa espiritual, a coisa, né? Não é uma coisa que está em outro lugar, assim, né? Abstrato, que a gente tem que construir uma metáfora cinematográfica para representar. E eu acho que esse tem sido muito o nosso desafio, né? A partir do nosso aprendizado, né? A partir da escuta dos mestres e tal, conseguir sair desse plano que a natureza é uma coisa homogênea e trazer para a singularidade das plantas, de cada planta. E eu acho que as plantas vão se tornando personagens, né, do filme, né, quando começa e quando termina, né, elas se retornam e a gente acaba criando, estabelecendo um vínculo ali com cada uma daquelas plantinhas, né, que vão aparecendo. E esse vínculo é maior do que... Eu acho que ela vai ganhando uma importância, vai crescendo, assim, essa força, né, dessas plantas. Não sei o que o senhor acha. Não sensível, o senhor sabe que eu sou tímido, né? Vou passar, pessoal. Eu sou muito tímido. Vamos abrir para as perguntas, então. Alguém Senão gostaria não de dá comentar ou perguntar? Tem. A Thali vai levar lá. Vai levar. Obrigado pelo trabalho incrível, gente. Realmente incrível. Eu queria perguntar sobre a questão da exibição do filme, o futuro do filme, né? Vocês falaram que é um filme meio para o Fórum Doc, né? Essa comunidade que meio que gestou algumas ideias que aparecem no filme e que é talvez o lugar ideal, assim, para exibi-lo, né? Mas é um filme que vai encontrar outros lugares, né? Então, qual é o objetivo desse filme como filme, né? Que vai aparecer, às vezes, com menos contexto, ou vai ou não vai, não sei. Como vocês imaginam o trabalho desse filme como filme daqui em diante? Ótimo. Esse é um super desafio, né? Fazer esse tipo de filme circular é difícil pra caramba, né? Então a gente tem uma primeira camada, assim, que tem a ver com a série Jardins do Sagrado, que são esses 9 episódios, né, que o César comentou, que esses já estão disponíveis, estão no YouTube, né? E ele produz uma circulação muito grande, assim, nas comunidades dos mestres também, nos terreiros, sabe? Entre esses grupos, assim. Então, é incrível. Isso é uma coisa super legal, que a gente tem muito de retorno do trabalho que a gente vem fazendo nos saberes, né? Como que o canal do YouTube, assim, circula, né, fora da nossa bolha totalmente, assim, vai, porque é muito interesse das comunidades, né? Ter acesso ao saber dos mestres, ou aprender cantos de outras casas, tem uma circulação ali muito, muito rica, né? Então, no futuro, a ideia é que o filme fique liberado, né, no YouTube, na Embaúba Play também, que é um super parceiro, um lugar de visibilidade muito importante pra gente, né, que é um canal de distribuição de cinema brasileiro contemporâneo. Então essa série está integralmente disponível também nesse canal da Embaúba Play, né.
E a gente também aprovou na Lei Paulo Gustavo um recurso para poder fazer a distribuição internacional do filme nos festivais e tal. Então a gente tem um distribuidor internacional que está trabalhando com a gente, criou uma estratégia assim, né, de lugares e que tem a ver com o perfil do filme, e estamos batalhando assim essa distribuição para os festivais, né? Estamos escrevendo, estamos nesse momento assim de escrever, de enviar. Ele acabou de ter a sua estreia internacional no festival em Granada, na Espanha, né? Ele foi finalista do Prêmio PRVG, ele passou aqui, abriu o Festival Criatura. Ele tem rodado em alguns lugares, a gente na Mostra Cinema, Estética e Política, né, que a gente fez uma retrospectiva desses trabalhos também integral, né, dos Jardins. Então a gente busca, assim, mas a gente sabe que não é um filme fácil assim, de ser selecionado, de rodar, né, muito assim. Mas a gente está fazendo o maior esforço para que isso aconteça, né? E para a gente é muito importante essa sessão aqui no Fórum Doc também, que eu acho que é uma coisa que marca, né, a história do filme, né, a presença dele, né? Então, para a gente também é mais ou menos por aí. Tem mais alguém querendo perguntar? Não sei. Você vai comentar? Pode comentar, cara. Eu não quero comentar. Eu queria... Boa tarde. Eu queria que vocês comentassem, na verdade, uma pergunta... Eu não sei fazer a pergunta, mas eu acho que eu queria que vocês comentassem essa relação do visível com o invisível no plano. Eu me atento a uma parte disso, a não produção da Daru, por exemplo, ou esse olhar da Ângela que está entrecortado por outras folhas, mas eu queria que vocês comentassem um pouco como é que é isso para vocês. Assim, aquilo que está na materialidade, como o Pedrinho disse, mas tem uma habitação invisível clara. Não sei se a palavra é essa também. Nossa, é difícil, né? Luiz que pode nos ajudar aqui, né? Sobre o visível e invisível. Mas então, isso que Pedro falou, assim, é interessante como que nesse trabalho com as mestras e os mestres, realmente essa maneira usual da gente, seja como estudiosos, seja como cineastas, seja como espectadores, a maneira como a gente apreende essa relação entre o visível e o invisível, se dá de uma maneira muito diferente nos universos nos quais nós vivemos e nos universos nos quais as mestras e os mestres vivem, né? Então, o nosso trabalho é uma tentativa de uma mediação, né? Tentar uma maneira de fazer com que esse mundo das mestras e dos mestres, apresentado por eles mesmos, chegue até nós, mas sabendo que a gente não vai conseguir fazer a tradução, assim, mas que a força do filme estaria em mostrar esse mundo tal como ele é experimentado, vivido, significado pelas mestras e os mestres, e que isso chegue até nós. Então, por um lado, tem essa presença bem material das folhas, né, do que a gente chama da natureza, né, o livro chama-se as ensabas, né, as folhas que curam. Então, tem essa presença bem material mesmo, tem o tempo, a luminosidade, né, o espaço próprio ali das plantas, que efetivamente elas não são, né, nunca assim, o cenário, o contexto, não, elas efetivamente elas são personagens, né, para as mestras e os mestres, elas são parentes, né? Você vê, né, o pai Sidney, mais de uma vez, né, tem outros gestos, mas também com o Luiz, as plantas são ancestrais, né? A relação que eles têm com elas é de ancestralidade. Então está a planta ali na sua presença bem material, mas ela é carregada de uma força, de uma energia, ela é um inquice, e há isso mesmo, né, Carol, como você viu, por um lado uma presença nova no sentido de que ela deve aparecer mesmo na sua materialidade, mas depois tem essa transformação que acontece, como o pai Ricardo disse, que é cotidiana nesses universos, que da maneira como eles se dirigem às plantas, colocam o corpo, né, o nosso espírito numa outra relação por meio das plantas, né, que liga às forças propriamente espirituais, e é isso, claro, o filme só poderia dar a ver a partir desse conjunto de relações, mas há sempre esse invisível, né, para o qual a imagem remete, não está e está ali ao mesmo tempo, né, para retomar essa imagem muito bonita que o André Brasil usa em algum texto, nos textos dele, né?
e que é como o vento, que a gente não vê, mas quando ele agita a vela, a gente vê a vela se movimentando, não estamos vendo o vento, ele está movendo coisas, nós não estamos vendo. A impressão que a gente tem é que os filmes são feitos desses pequenos acontecimentos, sabe, Carol? Então, digamos que o invisível não é apenas aquilo que a gente não vê. Digamos que o invisível é o que move o visível. E o visível é alguma coisa também que se deixa apanhar por aquilo que não é apenas o olhar, porque ele aparece como alguma coisa que está no tempo, e no tempo ele vai como que vibrando. O fato, então, de que alguma coisa que está no espaço passe a funcionar daquilo que está no tempo. E o que está no tempo, que é invisível, passa a ter uma ação no espaço, é isso que eu acho que é o encantar das folhas. Talvez as mestras e os mestres são, eu acho, mestras e mestres de colocar as relações entre o visível e o invisível, invertendo, parece, inteiramente a maneira como o mundo ocidental separa alguma coisa entre o que estaria no espaço e o que estaria no tempo. O que estaria no espaço seria visto, né? E o que estaria no tempo não seria visto, quando aqui, na verdade, parece que é o contrário, ou então um conjunto de passagens, assim, né? Entre visível e invisível. Mas não sei, talvez eu esteja teorizando muito. Luísa que pode nos dizer... diga, Luiz, o que você acha? Bom, o filme, né, eu levei para minha família nativa, que tenho fora, né, no Benin. E a palavra deles foi a seguinte: o mundo em si ele pede socorro, e o invisível quis se manter nesse processo para chegar também à consciência de cada um, entendeu? De saber que ele existe. Não existe só o espiritual, a ligação do espiritual. É a ligação mesmo com a vida, entende? Então a terra, foi o que eles disseram para mim, que chegou lá, né? Nos meus irmãos, da família que eu tenho lá, no convento Roroê. Então, ao que eles disseram a mim, foi o seguinte: o mundo pede socorro, e o invisível se fez presente naquele momento, querendo se mostrar, dizendo, eu estou aqui. Entende? Gente, a última, porque sabe, né? Tá bom. Eu também fazer comentário. Muito obrigado pela experiência de poder assistir o filme. Ao assistir, eu fiquei lembrando muito do Orixá Ninuilê, né, de Ruana. Obviamente que vocês partem de um contexto cosmológico muito mais largo, né, do que Ruana, do que Didi. Mas me parece que vocês partilham um procedimento, né, de uma espécie de deslocamento, né, de descontextualização deliberada, né, em relação ao emprego ritual dessas folhas da mata. Eu fico gostando de escutar vocês um pouco sobre isso. E eu tenho uma outra curiosidade, que também pensando no Orixá Ninu, né, tem um dado momento em que o texto de Ruana e Didi fala, a roça ela é constituída simultaneamente, né, da casa e do espaço mata. E eu fico pensando em que medida vocês também não sentem falta de uma espécie de outro contexto, que é de uma espécie de habitação, né, que diz respeito também à relação com a mata. Então, Everton, é muito bacana a sua percepção. Esse filme lindo, lindo, né? É o filme que não filma o ritual, mas pede às pessoas que façam a cena, que é articulada, né, ao ritual, como, por exemplo, as sequências, né, das danças, né? É uma das mais bonitas, tem uma pequena narração, e eles são convidados a dançar a dança deste ou daquele orixá, né? Aí eles estão dançando, a narração fala assim, os orixás ligados à terra dançam muito abaixados, e eles estão dançando, é lindo, lindo. Então tem uma correspondência rítmica entre a narração e aqueles que estão ali dançando, e ao mesmo tempo parece uma operação de segundo grau, né? Porque eles estão ao mesmo tempo que dando o exemplo, mas o exemplo é presencial, embora não seja ritualístico. Então, você tem toda a razão, assim. São cenas construídas, compartilhadas, né? Mas elas não são representações nem metáforas. E o fato de que elas são cenas construídas não diminui essa relação da presença com o sagrado, né? Então você tem toda a razão.
Não são cenas do ritual, são cenas em que a gente compartilha, pede às mestras e aos mestres que adentrem esses espaços e façam ali, né, numa linguagem que é mais nossa do que deles, façam as suas performances, né? Mas digamos que o sagrado está inteiramente presente ali, como eu acho que está lá no Orixá Ninu, né? E sobre a questão da casa, a gente pode falar mais um pouquinho disso. Na verdade, o filme surgiu dessa demanda das mestras e dos mestres, porque as casas não têm cada vez menos o espaço mato. Então, aí por isso é que a gente foi filmar no mato, nessa procura da mata, né? Que tem até a ver com o nome de um curso que seria oferecido pela Makota Valdina, que chama Chamando o Mato de Volta, né? A gente, Pedro, nessa montagem, ele escolheu propositadamente a pindaíba, que é a planta da Digina, da Makota Valdina, é a planta que fecha o filme. Então, é porque o mato está cada vez mais difícil, ele não está mais vizinho dos terreiros, né? De muitos dos terreiros, é que a gente foi filmar nas matas. E aí tem em cada um dos filmes, em alguns momentos, algumas pessoas expressam isso. Por exemplo, na Mata da Baleia tem uma fala da Cássia que ela diz exatamente, né? É uma fala que estava já pré-anunciando essa tentativa que eles fizeram agora de ampliar o território ali do Manso, né? Chegando na Serra do Curral, alcançando a Mata da Baleia. Com o Pai Ricardo também, né? O Pai Ricardo tem um jardim construído, né, no segundo e no terceiro andar da casa dele. Então, é por isso, sabe, Everton, você tem razão, assim, nesses terreiros, com algumas diferenças, claro, mas o problema é o espaço urbano sufocou o mato. O Luiz pode falar também, porque ele está criando a casa dele. Quer falar, Luiz? Porque tem a ver, né? Realmente tem essa demanda, né? Hoje os espaços, pelo fato dos terreiros estão na parte urbana, delimita muito da questão de estar em contato com a natureza, né? A casa que eu estou edificando fica no município de Baldim, então eu tenho um espaço de 2.000 metros de terra, né? E todo ao redor é natureza. Eu tenho meu limite, mas em frente, atravessando, que é bem interior, né? É rural, atravessando eu tenho uma mata, onde eu encontro cervo, encontro água, eu tenho a facilidade de encontrar folhas, tá entendendo? Coisa que já aqui na parte urbana delimita muito, é um espaço que você tem limite. Então você, quando não encontra uma folha aqui no mercado central, eu tenho a facilidade de pedir fora, também no Rio de Janeiro. Mas é o que eu estou tentando fazer? Junto com o programa, com a universidade, nós tivemos acesso à botânica, né? Aqui, se não me engano, é no zoológico, né? Então a gente conseguiu fazer mudas, e essas mudas, para quem tem um terreiro, eu tenho, vamos supor, eu ganho 2, a minha pegou. Pô, Everton, você quer? Eu estou te cedendo essa. Justamente para quê? Para que você tenha, né? E você também ter acesso. Então é a importância também do programa que foi feito dentro da Lagoa do Nado, de criar esse espaço, né, para a gente poder também plantar, cuidar e também ter esse acesso de levar os membros, né, quem acompanha o segmento, também para poder conhecer, passar o saber ancestral, né, e ali dividir o conhecimento. Só rapidinho, só para comentar. E tem a ver com a nossa metodologia também, que a gente ia gravar com os mestres de lugares, e a primeira coisa que a gente pedia para eles é que eles escolhessem o lugar de acordo com as plantas que eles encontrassem. Então essa descontextualização da questão ritualística, eu acho que assim, no caso da mãe Efigênia, ali era um ritual mesmo. Eu acho que não tem tanta descontextualização. Mas essa coisa de encontrar a planta era uma coisa de ordem do acontecimento, né? Igual a Zanador, né? Chegou lá, deu de cara e foi uma experiência super forte, né? Sim. E a partir desse primeiro encontro, falou assim, então vamos fazer uma saudação, né? A planta e tal, e aí a gente constrói uma cena que tem uma dimensão performática, mas que não é uma coisa só para o filme, né? Acaba que é uma dimensão espiritual também que está em diálogo, né? Não é uma encenação, né? Então esse que eu acho que é o barato, assim, né? A coisa diferente que eu acho que o filme consegue alcançar, né? E eu acho que tem a ver com esse tipo de acordo, de metodologia que a gente foi construindo junto, assim, e foi descobrindo ao longo do processo também, né? A Júlia já está afeita para a gente encerrar, né?
Não é porque, enfim, já, né, a gente teve um pequeno problema, atrasozinho com a cópia, quando o Doc se desculpa, é porque já passamos o horário da próxima sessão comentada pela Cristina, mas para despedir, eu gostaria também de fazer um pequeno comentário, assim, acho que o César falou da intradução, né? E eu acho que tem uma coisa muito bonita, que é a não tentativa, inclusive, de tradução dos cantos, né? Parte desses cantos poderiam ter sido traduzidos, claro, pelos mestres, pelas mestres. É muito interessante que essa não tradução, ela, né, nos coloca mesmo num outro nível de relação do sensível, né? E de um respeito de que o português não venha solapar, né, essas outras línguas, esses outros saberes. Então, porque isso é muito tentador, a gente tentar fazer essa tradução, e ela significa, mais uma vez, eu acho, o conhecimento ocidental, branco, solapando as línguas africanas e indígenas, né? E só para terminar, eu acho que são raros os filmes onde essa confluência afro-indígena ela aparece do ponto de vista cinematográfico mesmo. A gente tem muitos filmes, enfim, indígenas, cada vez mais, realizadores indígenas. A gente tem, né, já uma tradição grande de filmes que acontecem com as populações e com os saberes de terreiro, mas essa articulação, essa confluência, que ela historicamente é muito importante, ela se torna cada vez mais reconhecida pelas próprias comunidades. O cinema ainda, talvez, isso eu acho que é também um super valor para esse trabalho, de estar atento a essas articulações e ser mais um lugar onde essa articulação pode ser percebida, entende? Então, com isso, me despeço de vocês e agradeço muito e peço para a gente, né, colocar, então, a próxima sessão. Muito obrigada, gente. Mais uma vez pelo filme. Maravilhoso.